Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Eu tinha comentado que eu ia talvez voltar um podcast no final de semana para comentar a final do Mundial, mas estaduais acontecendo, a gente tem notícias de possíveis treinadores procurados pelo Corinthians. A gente obviamente não sabe se é verdade ou não, se se é especulação ou não, mas a gente vai repercutir, claro. A gente sempre repercute aqui qualquer notícia nova que a gente tem. Começar já pelo Campeonato Paulista, Santos e São Bernardo, 1-1, mais um empate da equipe da Vila Belmiro. O Santos sai na frente e Marcos Leonardo e cede o empate, né, no momento que o São Bernardo cresce, faz o gol e diminui o ritmo. O empate ficou por isso mesmo. Talvez se o São Bernardo tivesse tentado a vitória, né, tivesse continuado com mais ímpeto, com mais força, talvez o resultado fosse diferente. Não é dizendo que o São Bernardo pudesse ganhar de forma alguma. A equipe vai para cima, o Santos poderia, obviamente, explorar o contra-ataque. Então, acho que as duas equipes acabaram se contentando com o empate. O empate não é bom para o Santos mais uma vez, mostra que é uma equipe ainda em formação, uma equipe ainda ganhando ritmo, uma equipe ainda que precisa melhorar muito, tem muita coisa a ser melhorada, mas diferentemente, por exemplo, do São Paulo, o Santos, né, o momento não é bom, não é bom, mas o Santos pelo menos não fica perdendo pontos, né? Perde pontos porque joga na Vila, enfim, você espera contar com 3 pontos, então perde 2 pontos, né? Mas, enfim, pontuou, fez um ponto, né? A gente sabe das limitações do Santos. O Santos é uma equipe que nas adversidades cresce, então à medida que a pressão aumentar, eu pelo menos tenho a convicção que a equipe vai dar uma resposta, mas é ainda uma equipe em formação. Não, acho que já não cabe mais a justificativa de que está no começo, de que está início de temporada, os atletas ainda estão melhorando. Óbvio que os atletas ainda estão se condicionando, que estão ganhando entrosamento, mas essa desculpa já não cola mais, né? Então, o Santos ainda é claramente uma equipe em formação, tem muita coisa para melhorar, eu vejo espaço para isso sim, e eu acredito que vai melhorar, mas o resultado de fato não agrada. E o torcedor que protesta e se aborrece e fica chateado, tudo isso é absolutamente legítimo, né? Porque vencer o Corinthians na Neoquímica Arena deixou o torcedor empolgado, e esses dois empates em sequência é um banho de água fria. Ainda mais uma partida em que você sai na frente e deixa o seu adversário igualar o marcador. Então, para o torcedor, claro, mais fanático, é frustrante, mas repito, eu acho que o Santos é uma equipe que vai passar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. É uma equipe em formação, é uma equipe que está melhorando aos poucos. Imagino eu que não quer queimar etapas, então vai ser assim, um início um pouco mais lento, e nos momentos mais decisivos é uma equipe que já mostrou que sabe dar a resposta. Então eu acho que o Santos sim não pode, obviamente, se contentar, se iludir achando que já está na fase de grupos, de forma alguma. Isso tem que ser, a equipe vai ter que buscar, o Santos vai ter que buscar essa classificação, até porque é o terceiro colocado do seu grupo, né, no Campeonato Paulista, liderado pelo Bragantino e na sequência a Ponte Preta. Então tem que buscar, claro que tem que buscar, mas eu imagino que ainda está em formação, e eu imagino que à medida que a pressão aumente, que o torcedor comece a cobrar mais, aí é uma equipe que vai saber dar a resposta para o seu torcedor e vai buscar sim essa classificação. Diferentemente do São Paulo, que eu acho que eu vejo numa outra realidade. O São Paulo é uma equipe em formação também, mas o São Paulo está muito distante ainda. É muito distante, e a gente repercutiu aqui no podcast, no último podcast, a última coletiva do Rogério Ceni vai causou um estardalhaço lá dentro, você pode ter certeza disso. O Rogério pode ter causado uma divisão ali dentro que pode determinar a sua demissão ou não. Ou a diretoria demiti-lo, ou ele pedir a demissão. Pode culminar, pode levar a esse nível. Né? Porque o Rogério escancarou problemas do clube, e escancarou mais do que isso, problemas na estrutura, né, do clube como um todo. Um clube que
se gabou por muitos anos, né, de ter uma baita estrutura e não ter uma piscina que tem água. Tem uma piscina sem água, né, que o Rogério escancarou isso em coletivo. Então, isso foi bom para o Rogério, de certa forma, para aliviar a pressão dele com o torcedor, que vinha cobrando o treinador por resultados. A falta de resultados, eu acho que tem sim participação do Rogério Ceni, é óbvio que tem, mas essas declarações eu acho que pode causar um problema muito sério, tá? E me preocupa porque eu acho que o treinador, apesar da falta de resultado, e eu entendo o manifesto do torcedor e de alguns comentaristas de que o Rogério já teve tempo de trabalhar. Ele está desde a temporada passada, ele ganhou jogadores que ele pediu, cobrava publicamente por reforços e o time continua não rendendo. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que o trabalho do Rogério Ceni ele é questionável, mas muito dele não acontece por problemas internos do São Paulo, tá? E problemas de uma cultura ruim, de uma cultura que se perpetua por muitos anos, né, lá dentro. E por isso todo mundo acaba entrando na onda, todo mundo entra nesse mesmo clima, nesse mesmo ambiente, porque se não entrar vai se queimar, e o Rogério Ceni não está lá para isso. Ele não está lá para fazer uma social com quem não merece. Ele foi para lá para mudar, porque ele conhece a equipe, ele foi ídolo, ele foi vitorioso, e ele foi para lá com a intenção sincera de colocar o São Paulo de volta no alto patamar, né, do futebol brasileiro. Agora, se tem pessoas que não estão interessadas nisso e continuar ganhando seu salário do jeito que ganha, ganhando benefícios do jeito que ganha, nada vai acontecer, né? Então, o futuro a Deus pertence, né? E a gente só vai saber de fato o que vai acontecer com o São Paulo no futuro. Eu muito me questiono se o Rogério vai ter sequência. Eu acho que essas declarações foram muito fortes, tá? E eu não acho que... Eu acho que esse grupinho, né, que tá lá, que acha que comanda o São Paulo, e a gente não tá no ambiente do São Paulo, a gente não sabe quem é, mas a diretoria sabe quem são, né? E eu acho que esses caras vão prevalecer, né? E lamentavelmente eu acho que vão prevalecer. E o Rogério, não acho nem que vai ser mandado embora, eu acho que ele vai pedir para sair. Questão aí de algumas rodadas, imagino eu, tá? Espero que todo mundo tome vergonha na cara, né? Que a gente sempre tenta contar com bom senso, né? Que a gente acredita que os funcionários que ali estão honrando, né, as cores do São Paulo, do tricolor paulista. E que com a cobrança do São Paulo, vamos trabalhar sério, né, para devolver as glórias da equipe. A gente sempre, obviamente, pensa no melhor cenário, mas se a gente pensar no retrospecto, é extremamente negativo. Por isso que eu digo, eu não vejo um futuro muito longo para o Rogério Ceni, e não é nem porque ele vai ser mandado embora, ele simplesmente não vai suportar, tá, toda essa pressão interna que vai acontecer, porque externa, essas declarações dele já colocou o torcedor a par do que está acontecendo, e o torcedor, algumas alas pelo menos da torcida, apoia o treinador nesse momento. Então, toda aquela pressão que ele tinha, ele conseguiu compartilhar um pouco as responsabilidades. Não acho que é só o problema dele, ele tem grande culpa sim, mas é um conjunto de fatores, né, como a gente já repercutiu aqui várias vezes. E agora eu vou falar de Corinthians, né? Corinthians 2-1 para cima do Mirassol, uma partida de grande atuação do Renato Augusto e do Paulinho. Então, já comprova, já ratifica aí que essas contratações do Corinthians estão fazendo valer. Foram grandes contratações, os caras vieram, né, com aquela responsabilidade de serem, né, os líderes da equipe, líderes técnicos, e estão dando conta do recado nesse início de Campeonato Paulista. O que chama atenção é que o Corinthians, após Silvinho, melhorou muito, né? E a gente se questiona por que melhorou tanto num tão curto espaço de tempo. Foi porque queriam derrubar o treinador, ou porque o Silvinho realmente era muito ruim, ou porque o time agora... Não, o técnico já caiu, né? Ele era nosso parceiro. Vamos dar uma resposta pro torcedor, né? Pode ser três coisas.
Não tô aqui querendo polemizar nem nada, mas é um pouco estranho, né? O treinador que é questionado, que é fechado com o elenco, que tem o apoio do elenco, né? O time não rende nas mãos dele, por mais que taticamente o esquema do Silvinho fosse questionável. Eu não sei, assim, tem coisas que a gente vê que é um pouco estranho, de fato, mas sim, não vou questionar. Eu acredito na boa intenção dos jogadores, mas tem coisas que a gente se pergunta o que pode acontecer. Pelo menos eu me pergunto isso, né? O que pode ter acontecido? O Fagner deu entrevista, falou que a demissão do Silvinho foi para proteger o treinador, porque ele já tinha chegado a um nível que ele já estava se queimando e que não. Sabe, um cara que tem identificação com o clube chegar com esse nível de rejeição, poxa, tem que proteger o cara agora. E é compreensível. Essa fala essa explicação do Fagner faz muito sentido. Agora, essa melhora repentina do Corinthians com o técnico interino, né? Muito me pergunto se foi falta de preparo. Pode ter um quarto fator. Os caras realmente estavam fora de forma e agora estão melhorando e o futebol está fluindo. Pode ser também. Né? Mas fato é que o Corinthians melhora a sua atuação, segunda vitória consecutiva, e eu acho que esse resultado dá ainda mais tranquilidade, tá, para a gestão, para a diretoria do clube, do Corinthians, ter tempo para buscar o treinador, né? Porque após a demissão do Silvinho, o que a gente pôde apurar é que o Corinthians tinha pressa. E agora com 2 vitórias consecutivas, com os jogadores jogando bem, primeiro tempo pelo menos foi muito bem, já dá um respiro, dá uma tranquilidade, que foi exatamente o que aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras, quando foi buscar o Abel Ferreira, assumiu o interino o Cebola, e o time começou a render de uma forma absurda. E aí deu tempo, e até começou o questionamento, será que o Cebola vai ser efetivado ou não? E deu tempo para o Palmeiras respirar e procurar o Abel Ferreira. Então acho que o Corinthians passa por esse mesmo processo nesse momento, né? Consegue emendar aí 2 vitórias consecutivas e agora tem um pouco mais de respiro, né? Dá para respirar, dá para buscar com calma, não precisa ter pressa, não precisa sair de forma desvairada, até porque o mercado não tá legal, né? Tá realmente muito difícil. O Corinthians está buscando um treinador de fora, português de preferência, né, pelo que a gente tem de notícia aqui. Então o Fernando Lázaro vem fazendo aparentemente um bom trabalho, 2 vitórias consecutivas, que repito, é algo expressivo para um interino. Então acho que se ele que o Silvinho era questionável o trabalho dele, fica cada vez mais claro que sim. Mas esse trabalho que vem fazendo o Fernando Lázaro é muito importante, né, para que a gestão do clube busque com calma o treinador que realmente tem o perfil que eles precisam. Eu acho difícil, por mais que o Fernando Lázaro vença mais 1, 2, 3 partidas, emende aí uma sequência muito bacana de vitórias, eu acho que não vai ser ele o cara efetivado. O Corinthians precisa de um treinador de mais peso, está convicto disso, eu espero que continue convicto disso, porque precisa desse treinador, né? Se o Fernando Lázaro pode dar muito certo, de repente o Corinthians pode optar por ficar com ele, mas eu acho que o Corinthians precisa sim de um técnico mais que traga ideias de jogo diferente, pensando principalmente no futebol europeu, como trouxe o Jorge Jesus, como trouxe o Abel Ferreira, e um cara que tenha, né, trabalhado, que seja um medalhão, se é que a gente pode dizer assim, que vai saber lidar com a vaidade, que vai saber lidar com os jogadores, com o vestiário, e por isso eu espero que o Corinthians consiga nessa busca por um treinador estrangeiro, né? E os nomes que a gente tem aqui, a princípio, Vitor Pereira e Paulo Fonseca, né? Então, não sei se é verdade, se não é, aí é o nome que a gente vê na imprensa esportiva de que o Corinthians está negociando, pelo menos, né, tentando entender o momento dos treinadores. E é importante essa sequência de vitórias do Corinthians, repito, para negociar com tranquilidade. Né? Precisa ter essa tranquilidade, sem pressa, né? Porque senão você pressiona o treinador, às vezes o cara tá tentando acertar uma ou outra coisa na vida dele e fala, não, preciso dar uma resposta hoje. O cara fala, não, então deixa, tá com pressa, então
Então procura outra pessoa. Os caras não têm essa vaidade, não tem um desespero que um técnico brasileiro tem. O técnico que está fora do mercado, vem pra cá, preciso da resposta hoje. Não, então eu vou. Né? Os caras não, é uma mudança de vida muito grande. Eles vão sair do seu país, vão para outro país com uma cultura diferente, com um futebol diferente, né? A paixão do brasileiro, a paixão pelo esporte, ela é universal. Agora, o brasileiro é fanático, né? Ainda mais corintiano. Então o cara precisa ter tempo, e o Corinthians tem que trabalhar com esse tempo para conseguir o melhor nome do mercado. Acho que o Corinthians tem que ter a convicção. A gente já fala em 2 nomes aqui. Se os 2 são semelhantes, eu sincero, honestamente, eu não sei o perfil de jogo deles. Se for, beleza. Agora, se for diferente, o Corinthians tem que estar convicto. Ele tem que ir em um só. Quais são as suas ideias de jogo? Como é igual o Abel Ferreira falou, fui entrevistado 3 vezes para saber como é que era a ideia de jogo, como é que ele gosta de jogar, o que ele costuma fazer no dia a dia, e assim vai. Até fechar com o cara e falar, beleza, tudo certo, vamos embora, vamos fechar. Você quer uma semana? Então a gente espera uma semana. Então, e assim, negocie com tranquilidade para que consiga fechar o melhor nome. Então acho que isso é muito importante, essa vitória é muito importante, tá? Para o Corinthians ter esse sossego, entre aspas, essa tranquilidade, para não fazer nada às pressas, não cometer um erro por uma pressa, por um treinador, né? Então tenha calma, vai para lá se precisar, conversa com os caras e traz o melhor treinador para a equipe. Pelo menos que a gestão entenda que seja o melhor treinador, mas que tenha convicção, que não saia atrás de fulano foi oferecido, vamos ver. Não, tem que ter convicção daquilo que quer e buscar o melhor treinador. Campeonato Carioca, 2-1 Flamengo, tá? O Flamengo faz 2 gols, depois acaba cedendo um gol pro Audax. Uma resposta, de certa forma, né? Depois da derrota no Clássico, eu acho que é um início de trabalho, né? O torcedor, muitos torcedores rubro-negros, certamente que aquela empolgação que existia de ver o Flamengo treinando, os discursos do Paulo Souza, houve muita euforia e muita empolgação. Eu acho que depois de perder para o Fluminense, foi jogado um balde de água fria nessa empolgação, e o torcedor está um pouco mais receoso, né? Está um pouco mais cético em relação ao trabalho do Paulo Souza. Mas eu acho que é um início de trabalho, né? Ele está começando, ele está colocando as coisas dele dentro de campo, no treinamento. Fala, queimou o Marinho na última coletiva, porque disse que ele não entendeu muito bem o que era para fazer. Não, acho que não queimou. Ele só falou a verdade. Vai ficar fazendo média? Não, a gente tentei passar uma mensagem, não entendeu muito bem, beleza. Eu não vi nada demais. Não acho que não queimou o jogador, não. E é o perfil também dos treinadores portugueses. Tem que falar o que ele tá vendo. Se ficar se iludindo, aí é o problema, né? Que era o caso do Silvinho, que eu falei que me preocupa também um pouco parte daquela coletiva do Paulo Souza de falar que o time foi ofensivo. Teve posse de bola, beleza, foi ofensivo, criou, mas não foi tudo aquilo que ele falou. Então se ele começa a se vender uma ilusão, é um problema. Eu acho que não, né? Acho que não, mas o Silvinho se vendia uma ilusão, fica claro isso. Ele viu uma coisa que ninguém estava vendo, esse foi o grande problema. O Paulo Souza, ele sabe que ele está vendo, ele sabe que tem problemas, ele pediu reforços, né? Os dirigentes flamenguistas foram para a Europa buscar reforços, enfim. Então é uma equipe que ainda está em formação, está se reforçando. Eu acho que aquelas regras que ele colocou no seu início de trabalho, muitas delas vão cair. Ele vai conversar com os jogadores, vai entender, tudo isso vai ser negociado, né? Até porque algumas regras pé nem cabeça pensando em futebol brasileiro. Mas eu acho que aos poucos, né, eles vão se conhecendo, vão mudando uma coisa aqui, outra ali. Ele vai entender o futebol brasileiro, ele está começando a entender um pouco mais, começa a entender que não pode perder um clássico, ainda mais para o Fluminense. Então tudo isso ele começa a entender, e com o tempo eu acho que o trabalho dele vai vingar. Agora precisa de tempo, né? O torcedor obviamente se empolgou muito, e é legítimo isso, só que agora deixa o cara trabalhar, né? O início de campeonato
Já falei, não tem aqui mais aquela desculpa de tá começando, não tem. Mas essas equipes, apesar de não ter mais essa desculpa, são equipes em formação ainda mais um treinador como o Paulo Souza que está chegando agora, está conhecendo o futebol brasileiro, né? Está conhecendo a cidade do Rio de Janeiro também, por que não dizer isso? Conhecendo o povo brasileiro, ele está se ambientando com tudo, não só com o futebol, né? Ele tem esse desafio também de conhecer todo o resto, né? De uma cultura, de um país que mostrou ser um estudioso. Ele está entendendo não só o futebol carioca, mas também o futebol paulista, apesar de estar jogando o Campeonato Carioca. Eu imagino que ele está de olho em tudo, né? E ele vai mudar uma outra coisa nas suas ideias de jogo, e isso vai impactar no futebol do Flamengo, e aos poucos a equipe vai incorporando. Eu imagino isso, pelo menos. Esse é o cenário que eu imagino. Agora o torcedor tem que acreditar, tem que apoiar o treinador. Se empolgou muito cedo, claro, mas eu acho que tem tudo para que o trabalho vingue, né? É um cara que trouxe ideias bacanas. Agora, se vai vingar ou não, a gente vai ter que dar tempo ao tempo. Eu imagino que se tiver sequência e tempo e apoio da torcida, ele vai vingar. O trabalho dele vai dar certo. Tá, Fluminense e Botafogo. O Fluminense venceu o clássico e um grande resultado, tá, pro Fluminense, sai atrás. O Botafogo fez um bom primeiro tempo e o Fluminense buscou a virada com o direito aí de um gol do William Bigode, né? Então, o Fluminense, que algumas rodadas atrás teve o Abel Braga sendo chamado de burro pelo seu torcedor, por não colocar o Paulo Henrique Ganso, depois de vencer o clássico, né, as coisas voltam ao seu lugar, né? O torcedor volta a amar o treinador, volta a amar a equipe, e agora uma virada para cima do Botafogo ainda mais, é um deleite para o torcedor, né? É um deleite para o torcedor. E o Fluminense, mesmo um pouco fora de ritmo, alguns jogadores pelo menos faltando entrosamento, eu acho que é um time que vem se encorpando, hein? É um time que tá deixando seu cartão de visitas, tá se preparando para pré-Libertadores. Eu acho que isso é muito importante, né? Passando por jogos difíceis, sabendo sofrer contra o Flamengo, sabendo sofrer agora contra o Botafogo. É uma equipe que está se preparando não só no aspecto técnico, mas no aspecto psicológico. Isso é muito importante, né? Jogar uma Libertadores, o fator psicológico pesa muito. E o Fluminense dá mostras de que está se preparando e está se incorporando em todos esses aspectos, que é muito importante para uma sequência numa Libertadores. Então, o início que era meio estranho, meio aos trancos e barrancos, começa a ganhar corpo, e o torcedor agora tem todos os motivos para começar a se empolgar. É muito cedo, muito cedo. Tem aquela tal da história, clássico é clássico, né? E às vezes o fator clássico elevou, né, o nível de tensão, e esses jogadores responderam bem à pressão, e talvez se depois pegue uma portuguesa, não consegue um bom resultado, né? Então tem dessas coisas também. Esperar para ver o restante, obviamente, as próximas partidas, mas pelo que a gente está acompanhando, eu acho que o Fluminense está se incorporando, está ganhando ritmo, os atletas estão melhorando o seu entrosamento. Eu acho que tem tudo para seguir nessa evolução. E o planejamento do Fluminense tem que ser o foco na Libertadores. O Fluminense não tem que estar focado em vencer clássico, claro que é importante, e para o Abel foi fundamental para ele ter esse respiro, né? Diminuir um pouco essa cobrança do torcedor, mas o foco não é vencer clássico e não é vencer o Campeonato Carioca, é passar para a fase de grupos da Libertadores. Vencer o clássico é importante, pensando em Libertadores, sim, por esse aspecto, por esse fator psicológico que eu mencionei. Então, por isso que eu digo, o Fluminense tecnicamente está melhorando, e também no aspecto psicológico está ganhando corpo. É um time que está em franca evolução. No futebol ainda está devendo um pouco, mas eu imagino sim que vai ter uma sequência boa. É promissor, né, esse início de preparação para a Libertadores do Fluminense. Tá cedo para se empolgar, calma, cedo, mas que o trabalho do Abel está sendo bem feito, aparentemente sim.
Tá para encerrar Campeonato Gaúcho, Juventude, um empate com o Ipiranga e o Juventude, time da Série A, está na zona do rebaixamento do Campeonato Gaúcho, hein? Chama atenção, mais uma vez, mais um resultado ruim. Você vê que o futebol tem dessas coisas, né? O futebol proporciona essas coisas. O inesperado às vezes acontece. E por que eu tô falando isso? Para fazer a nossa perspectiva pro Mundial, né? O que a gente espera desse Mundial, da final do Mundial, no caso, né? Palmeiras e Chelsea. O Thiago Silva ganhou repercussão aí, pelo menos nos programas esportivos, falando que, eu vi que no Brasil algumas pessoas estão falando que o Palmeiras é o favorito. Aliás, é o único favorito, né? Vocês precisam respeitar o Chelsea. E eu ouvi um comentário do Mauro César. Eu sei que estou falando do Mauro aqui, né? Mas é que eu acho, os comentários dele eu gosto bastante. E ele falou, é o mimimi do jogador brasileiro, né? O famoso mimimi o Thiago Silva, aliás, está muito mal informado, né? Porque eu não conheço nenhum comentarista, nenhum jornalista, nenhum programa esportivo onde foi falado que o Palmeiras é favorito. Aliás, como disse o próprio Thiago Silva, aliás, o único favorito a ganhar o Mundial. Eu não vi e eu espero sinceramente que algum jornalista que está ali cobrindo o Mundial pergunte para ele: onde é que foi que você ouviu isso? Né? Eu espero sinceramente que alguém pergunte, porque eu estou muito curioso para saber, porque até nos canais palmeirenses, né, Turma do Amendoim, por exemplo, ninguém coloca o Palmeiras como favorito. Que existe uma expectativa, que existe a torcida, tudo isso é fato, né? Tudo isso é fato. Agora, colocar o favoritismo é outra coisa. Agora, você acreditar que o Palmeiras... a gente mesmo aqui no podcast fala assim, olha, o momento do Palmeiras é muito bom. Eu sinto uma vibe do Palmeiras hoje semelhante ao do Corinthians de 2012. Por isso que eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Mas não é porque o Palmeiras é favorito, é pelo momento, assim. Parece que os astros conspiram, sabe? E tudo aquilo que o torcedor corintiano tá com receio de que o caminho é semelhante. Pegou o Al-Ahly, enfim, não sei como a pronúncia exata. Pegando o Chelsea agora na final, ano terminado em 2, torcida em peso. Então, tem todos esses fatores, né? A vibe é muito boa, realmente. Eu continuo sentindo a mesma vibe. E eu continuo vendo os programas esportivos, os comentaristas corintianos, eles sentem também que o momento é muito parecido. Apesar do Chelsea estar um pouco melhor, o momento do Chelsea, não digo o momento, porque o momento do Chelsea não é legal, né? Não está no seu melhor momento da temporada. Agora, jogando bola, o time sabe jogar, o time é organizado, taticamente é bem organizado. E diferentemente do Chelsea do 2012, que tinha perdido o treinador, já tinha sido eliminado na Liga dos Campeões. Era um momento diferente, mas a vibe do Palmeiras, do clube brasileiro, é muito semelhante. É muito semelhante. Por isso que eu ainda acho, por mais que a gente vê todos esses discursos dos jogadores do Chelsea, é óbvio que eles vão valorizar. O próprio discurso do Thiago Silva é para valorizar. Né? Ele tenta, obviamente, jogar um pouco do favoritismo pro Palmeiras para ver se aumenta a pressão pro lado do Palmeiras, mas isso não vai adiantar. O Palmeiras sabe que não é o favorito e o Palmeiras joga como franco atirador. Né? Às vezes, que eu falei, às vezes ele já tá até tirando a pressão porque sabe que o Chelsea não vai conseguir jogar no seu 100%. Não pode, existe um nessas equipes existe um protocolo, eu já repercuti aqui ontem. Existe um protocolo, uma prioridade. Se o dono do Chelsea falar, o fulano não vai jogar, se tem risco dele se machucar, de ter uma lesão física, ele não vai jogar. E se pôr dentro de campo, tá demitido, né? O cara que permitiu isso. O cara não vai deixar. Eu vi aí que talvez o Mendy nem jogue a final. Por quê? Porque jogou a Copa Africana, ele está em recuperação. Não vai colocar o cara, é o melhor goleiro do mundo. Não vai pôr, se existe risco, se o cara ainda está se recuperando, não vai pôr o cara. E não é porque o reserva, que é aliás, o goleiro mais caro, né?
esqueci o nome dele agora. Peço perdão ao torcedor, que fez pelo menos 2 grandes defesas contra o Al Hilal. Não é porque ele fez 2 grandes defesas, o momento dele não é bom. O Mendy foi contratado porque o momento desse goleiro não era bom. Então não é porque ele defendeu, ele tá no bom momento, não. O Mendy talvez não jogue por uma questão física, uma limitação física. E eu falei aqui, falei ontem, se existir risco de lesão, os caras não vão pôr, né? E o segundo tempo que a gente viu do Chelsea, de uma equipe que diminuiu muito o ritmo, eu acho que foi tudo parte de um planejamento, poupou alguns jogadores, eles diminuíram o ritmo claramente para se poupar um pouco, mas eu acho que eu tô com a sensação de que é uma equipe que não tá no seu 100% fisicamente. Eu não sei, eu tô com uma pulga atrás da orelha de que aquilo que a gente viu do Chelsea foi sim parte para se poupar, para não se desgastar muito, mas também eles não estão no seu melhor momento físico. Eles estão com algumas o preparo físico não está no seu 100%. Então eu tô com essa sensação, né? Não é querendo falar que aumentar as chances do Palmeiras. Nossa, você quer que o Palmeiras ganhe, você tá querendo. Não, eu tô com essa pulga atrás da orelha. E mesmo assim, eu falei ontem, vou ser repetitivo, se o Chelsea jogar 70% da sua capacidade, aí vai ser pau a pau com o Palmeiras, né? Aí vai ser 50, 60, alguns jogadores se jogar até 60%. Tipo, o Lukaku, se ele jogar 60% da sua capacidade, aí vai ficar 50-50, né? A probabilidade de levar o título, qualquer das duas equipes, passa para 50-50. Eu tô imaginando que vai ser meio isso, que o Chelsea no papel tem, para mim, pelo menos 80% de levar o título, sem dúvida nenhuma. Mas eu tô com essa pulga atrás da orelha do que a gente viu do Chelsea na semifinal. Normalmente os europeus tendem a cadenciar mais o jogo, a administrar melhor, né? A gerenciar essa semifinal, porque a superioridade é muito maior, por mais que o Al Hilal tenha grandes contratações, jogadores com experiência, inclusive de clubes europeus, mas eles foram com um planejamento para se poupar. Mas eu acho que não, diferentemente se a gente pegar os últimos europeus campeões, né? O Bayern, o Liverpool, que gerenciaram de fato, depois fizeram uma final segura. O Chelsea, eu não sei porque, eu tô com a sensação de que eles se pouparam, eles fizeram essa gestão do elenco, essa gestão física, mas eu acho também que a parte física dos atletas também não tá no seu melhor momento. Eu tô com essa sensação. E de novo, não é querendo colocar mais chance pro Palmeiras, não é isso. Não é querendo, tá querendo dar falsa esperança pro torcedor, não é isso. É assim, a gente vive de momento, né? E o momento que eu tô sentindo é isso. Até pelo discurso do próprio Thiago Silva, meio que para desviar um pouco a atenção, né? O Chelsea fecha os seus treinamentos, né? A imprensa não consegue acompanhar. E eu não acho que é para esconder do Abel Ferreira, antes disso, para esconder do Al Hilal qualquer tipo de informação. Não, eu acho que não é isso. É para meio que despistar de que os caras não estão no seu melhor momento físico, e para não deixar isso claro, né? A gente está treinando, a gente vai, óbvio que está fazendo um trabalho de recuperação, de regeneração, mas eu imagino que todo esse planejamento do Chelsea está sendo bem feito também e precisa blindar o elenco, mas eu acho muito que é para também desviar um pouco a atenção de algumas coisas que podem preocupar, né? Eu acho que o grande trunfo do Chelsea é o Thomas Tuchel, né? O técnico. Eu acho que ele vai para a final, né? Ele já deu o tempo de quarentena dele na Inglaterra. Enfim, o Chelsea despista muito se ele vai ou não para o Mundial. Acho que ele já está viajando para Abu Dhabi. Eu acho que ele vai estar nessa final, mas ele sabe que é importante estar nessa final, o treinador do Chelsea, porque melhor treinador do mundo, eleito o melhor treinador do mundo. Eu acho que é importante, porque mesmo com possíveis restrições, ele vai saber o que é melhor para a equipe, como se portar melhor diante de um Palmeiras que vai dar a vida, né? Você tem uma equipe que
pode ter restrições, mesmo se não tiver, não vai dar o seu 100%, não adianta a gente querer enfeitar. Eu continuo vendo, né, alguns programas querendo enfeitar, né, querendo criar um cordel encantado, querendo criar um filme da Disney. Não é, não é. Nossa, os caras estão mordidos, os caras estão sentindo por ter perdido pelo Corinthians. Quem não estaria, né? Quem não estaria? O Chelsea foi o último europeu a perder uma final de Mundial. Quem não está mordido? Agora, já falei e eu vou repetir. A prioridade dos caras não é essa. Os caras, o departamento médico vai falar: cara, você não pode correr os 90 minutos. Ou você corre os 20 minutos do primeiro tempo, ou você vai correr 20 minutos do segundo tempo. Fora isso, você vai ter que gerenciar, você vai ter que cadenciar o jogo. Não pode, cara. Assim, por mais que a gente queira enfeitar, não existe um nível de prioridade. E eu tô vendo gente querendo enfeitar muito. Não existe isso aqui. Não criar um negócio lúdico, né? Não tem essa, cara. Não tem essa. Que eles vão pra ganhar, não tenha dúvida. O cara vai viajar, pô, pensa você gosta de perder uma pelada? Ninguém gosta de perder nenhuma pelada. Você acha que os caras vão querer perder uma final de mundial? Agora que eles vão, agora a gente se vai jogar uma pelada, a gente se mata, né? Às vezes sai quebrado. Os caras não vão fazer isso, né? Existe uma diferença muito grande. Porque eles sabem que é importante, que eles querem ganhar, que é bacana, é um troféu que eles não têm. Tem tudo isso. E eu não acho que eles estejam mentindo. Agora, um pouco de tudo é para desviar um pouco a atenção de talvez algum outro problema. E eu não acho. E aqui é pura especulação, é um feeling que eu tô tendo, tá? De verdade. Não tô querendo causar polêmica, né? É só um feeling, é apenas um feeling. De que eles não estão no seu melhor momento físico. Tecnicamente é inquestionável, agora fisicamente eles não estão no seu melhor momento. E tudo isso que a gente vê de fechar treino, esses discursos, é meio que para desviar a atenção. É para que não fiquem perguntando: pô, mas vocês tomaram a pressão da Al Hilal, o que aconteceu? Acho que é muito para desviar um pouco dessa atenção do que foi a semifinal, porque houve limitações e é normal, repito, é normal o europeu tirar o pé na semifinal, mas eu acho que além de ter tirado o pé, teve um pouco de... teve alguns limites que eles chegaram, né? Então, eu acho que o Thomas Tuchel vai ser fundamental para o Chelsea, né, nessa final. E vai jogar para ganhar? Vai. Mas não adianta sonhar e achar que é um filme da Marvel. Eu falei aqui, né? Não achar que é o filme da Guerra Infinita, né? Da Guerra Civil. De que todo mundo vai dar o seu 100%. Não vai. O Palmeiras vai dar o seu 100%. O Palmeiras vai entregar a vida para esse jogo. Agora o Chelsea não vai. Não adianta a gente achar que vai. O Thomas Tuchel vai preparar um esquema tático para poupar o máximo de seus jogadores e tentar matar o jogo numa bola ou outra. A mesma coisa que vai fazer o Abel Ferreira. Muita intensidade, né, para não correr muito riscos, mas vai deixar que o Chelsea assuma o protagonismo, porque é o favorito, e vai explorar uma bola. Um espaço vai sempre aparecer. Em 90 minutos de jogo, um espaço vai aparecer. E o Palmeiras vai aproveitar esse espaço. Eu imagino que vai ser essa é a estratégia do Abel Ferreira. Ele não vai se expor, talvez adiante um pouco a marcação para pressionar um pouco mais, para não sofrer tanto, né? Porque você só se defender desgasta também, é muita correria para você, é muita intensidade de jogo para você ficar marcando, ainda mais atletas de qualidade como o Chelsea. Então eu acho que o Abel talvez inicie pressionando, pelo menos defensivamente, né? Fazendo uma cobertura ali um pouco mais intensa para ficar um pouco mais com a bola. Mas vai dar, certamente que vai deixar espaço para o Chelsea para explorar um contra-ataque. Vai deixar sim o Chelsea assumir o seu protagonismo, assumir o seu favoritismo. Apesar do Thiago Silva querer tirar o favoritismo, o Chelsea é favorito. E o Palmeiras vai deixar sim o Chelsea assumir esse favoritismo e vai buscar um jogo de contra-ataque na estratégia, na tática, como sempre o Abel faz. Agora, do outro lado, tem um cara que, se o Thomas Tuchel de fato conseguir estar nessa final, ele também é um bom estrategista. E aí vai ser um jogo de xadrez, né? Quem conseguir fazer a melhor leitura do jogo,
aí vai ser o campeão, né? Eu acho que é uma final muito parelha, vai ser decidida nos detalhes mais uma vez, porque primeiro que o Chelsea vai se poupar, né? Não vai deixar tudo dentro de campo. Segundo que eu tô com o feeling de que fisicamente eles não estão no seu 100%. Então mais um motivo para eles darem uma gerenciada, uma cadenciada no jogo. E com o Chelsea jogando no seu 70%, aí bate de igual para igual com o Palmeiras. Então acho que vai ser uma partida muito complicada, muito estudada, né? Os dois adversários se respeitando muito e vai ser decidido nos detalhes. Eu repito, eu tô com o feeling de que o Palmeiras vai sair com um caneco, mas aí o jogo é jogado, né? Tem gente que fala que o Chelsea é 90% favorito, 99% favorito, 99,9% favorito, mas esse Mundial vem mostrando que quando a bola está dentro de campo, o futebol tem que ser jogado e o resultado a gente só pode especular, e é isso que a gente especula, né? A gente avalia momento, né? O momento do Chelsea, sim, o momento do Chelsea fala que o Chelsea não vive o melhor momento. Não vive porque não está ganhando partidas em sequência. Agora, não, se eu não me engano, perdeu uma vez só nos últimos 5, 6 jogos. Isso é um mau momento? Não é. Né? Não é. Agora, para o elenco, para o investimento que foi feito, é óbvio que se espera vitórias e quando as vitórias não acontecem, avalia-se que não é um bom momento. Mas de longe está vivendo um mau momento o Chelsea, né? De longe. Eles estão pressionados por quê? Porque o Manchester City... O Chelsea liderava o campeonato inglês, aí o Manchester City passou, o Liverpool, se eu não me engano, passou, agora é o terceiro colocado, então tá brigando ali por uma vaga na Champions League, e por isso a cobrança, né? A pressão do torcedor, da imprensa esportiva, ela é natural, e aí, né, se esperava pelo menos o que os torcedores, o que a imprensa esperava do campeão europeu, é que voltasse a brigar pelo título. Agora é muito difícil brigar com o Manchester City pelo campeonato inglês, e aí a cobrança só aumenta. E é natural que se perca rendimento quando existe muita pressão, muita cobrança. Mas também existe a questão física também, que eu tô desconfiado que eles não estão no seu melhor momento. E até por isso, imagino eu, perder um pouco de espaço no campeonato inglês. Eu acho que fisicamente eles não estão muito bem, tá? Mas existe essa especulação pelo que foi o jogo do Al Hilal, existe, mas o histórico mostra que o europeu normalmente se poupa na semifinal. Então não dá para se basear só nesse jogo. Agora, eu tô com feeling disso, né? É por especulação, eu tô com a pulga atrás da orelha de que o que a gente viu do Al Hilal, essa questão física pegou um pouco. Eu senti que pegou um pouco. Então vamos ver, cara, assim, a expectativa tá alta, né? Eu já falei mais de uma vez, vou repetir. Eu torço pelo Palmeiras, né? Sou mais Brasil, não veio com esse discurso, com essa ideia de que o Palmeiras é o Brasil no Mundial, né? Tem gente que continua falando isso, né? O Palmeiras, para com essa bobagem, porque o Palmeiras não é o Brasil no Mundial. O Palmeiras é o Palmeiras no Mundial. Na hora de comemorar, na hora de tirar sarro dos outros, ninguém vai exaltar os títulos do Corinthians, nem do São Paulo, nem do Santos. Então é o Palmeiras no Mundial. Agora eu torço pelo Palmeiras, obviamente, pelo futebol brasileiro, né? Para que o futebol brasileiro, pelo menos, ganhe algumas manchetes de jornal na Europa. Porque vai ganhar, né? Querendo ou não, ganha. Nem que seja uma nota de rodapé, ganha. Então eu falo, Palmeiras campeão mundial, os caras vão falar, pô, equipe de verde, já... Palmeiras veste verde. Eu falei, se eles souberem que, assim como o Flamengo jogou bem contra o Liverpool, mas não foi campeão, mas se eles souberem que o Palmeiras veste verde, que o Flamengo é rubro-negro, que o Corinthians é alvinegro, né? Se eles souberem que os nossos clubes brasileiros, pelo menos a cor da camisa, eu acho que já é um grande passo, porque eles não veem campeonato brasileiro. Não veem, não adianta a gente querer se iludir. Mas dá pra ver pela internet. Pô, você acha que o cara tá preocupado, mano, de procurar jogo de Libertadores na internet? Os caras não tão preocupados, né? Então, pelo menos, ganhando um pouco as manchetes, os caras começam a ver, pelo menos conhece a cor, né? Identificar o clube, porque o
como é que é o nome? O treinador do Manchester City, o Guardiola, cometeu a gafe, né? Falar que o Chelsea é o melhor clube porque foi o campeão europeu. Se não for o Chelsea, é o campeão da Libertadores. Só que ele falou que era o River Plate, né? Ele não falou que é o Palmeiras. Então, o Mundial é importante para isso, né? Se o Palmeiras for campeão, não vai mudar nada na Europa? Não vai. Agora, pelo menos o Guardiola vai saber que o Palmeiras é o Palmeiras e que o Palmeiras veste verde, né? Que o Palmeiras é o Palmeiras, não. Que o Palmeiras é o campeão da Libertadores e que o Palmeiras veste verde. Pelo menos ele vai saber isso, né? Não sei nem se o Palmeiras vai vestir verde na final, né? Se não vestir, aí não vai saber mesmo que o Palmeiras vai. Mas pelo menos vai saber que o campeão da Libertadores é o Palmeiras, né? E aí já é um passo importante. Porque pelo menos os caras começam coisa. Lembra do Palmeiras? Lembro do Palmeiras. Pelo menos os caras conhecem, né? Pelo menos sabe o nome de um outro clube. Então eu torço pelo futebol brasileiro por isso. Que os caras que vai mudar alguma coisa, que os caras vão assediar os jogadores do Palmeiras. Só os jovens, tá? Dudu, Rafael Veiga. É praticamente impossível que ganhe destaque, que os caras sejam sondados por clubes europeus, grandes clubes europeus, pelo menos. Né? Clubes europeus é possível, né? Um mercado periférico. Agora, pelos grandes clubes europeus, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Agora, que ganhe uma notícia, um destaque a mais, que os caras, pelo menos os treinadores, né? Auxiliares, conheçam pelo menos o nome dos clubes brasileiros, aí eu acho que já é um grande passo, né? Que volta a colocar os clubes brasileiros no radar. Por isso que sempre eu vou torcer pro brasileiro no Mundial. Sempre. Independentemente do clube. Agora não vem com essa de falar que é o Brasil. Não, não é o Brasil. Né? Até porque ali os torcedores palmeirenses estão lá em Abu Dhabi e não vai torcedor flamenguista viajar para torcer pro Palmeiras. Se for viajar para lá, vai ser para torcer pro Chelsea. Então é isso, gente. Tá? Então, muita expectativa, né? Aquecimento agora, ansiedade vai bater forte, né? Imagino eu que as duas equipes estejam em franco processo de recuperação para que a gente veja uma grande final. Repito, eu espero que o Chelsea consiga se recuperar um pouco melhor, porque aí vai ter a liberdade de saber quando pode pôr mais ou menos dentro de campo. Porque os caras vão controlar isso sem dúvida nenhuma. Eles não vão deixar o 100%, eles vão se poupar. Só que eles estando pelo menos 90% fisicamente, aí eles podem arrancar um pouco a mais durante a partida. Vamos fazer 20 minutos de intensidade no primeiro tempo e 20 minutos de intensidade no segundo tempo. Porque eu tô com a sensação de que eles estão... Fisicamente eles não estão bem. E que eles só vão conseguir fazer pelo menos um dos tempos com mais intensidade. Que seja o primeiro tempo ou que seja o segundo tempo. Mas não o jogo inteiro. Então, tô com essa sensação. Espero que eles se recuperem bem. Para que eles consigam colocar pelo menos alguns momentos de intensidade no primeiro e segundo tempo. Parte do primeiro tempo, parte do segundo tempo. Para que a gente tenha um grande espetáculo. Que é isso que a gente quer ver. A gente quer ver um grande jogo. Independentemente de estar torcendo para um ou para outro. O que o público quer ver é um grande jogo. E eu acho que vai ser não um espetáculo de futebol bonito, bem jogado, mas vai ser um espetáculo técnico, tático. Vai ser um jogo de xadrez. Eu acho que vai ser um duelo de estrategistas. É isso que eu estou imaginando para essa final. E vamos aguardar, vamos esperar. Sensação, feeling, repito, é de um ano verde, mas... só com a bola no chão, né? Com a bola rolando é que a gente vai saber. O campo fala, né? O campo fala. Por isso que eu vejo... Aí sim, eu concordo. Muitos comentários falam, o Chelsea é favorito, sem dúvida. 80-20, 70-30, que seja. Mas o jogo, ele é jogado, né? E o campo fala. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E eu pego o maior exemplo de todos aqui, o Internacional contra o Barcelona, jogou por uma bola, né? Então, que o Palmeiras pode fazer isso, eu acho que essa é a ideia original. Se os caras vierem para jogar 100% e amassar, a gente vai jogar por uma bola. Agora, se os caras forem dar uma gerenciada, dar uma controlada, aí dá para, né, se soltar um pouco mais, explorar alguma outra estratégia,
é um toque de bola rápido, adiantar a marcação, pegar os caras desprevenidos numa saída de bola. Aí existem opções. Agora, se os caras tiverem 100% de fato fisicamente, colocarem 100% dentro do jogo, aí vai ser o jogo por uma bola. E aí, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a qualidade do Chelsea, o Palmeiras gosta de jogar desse jeito. Então, pro torcedor palmeirense, vou ser repetitivo, fiz o convite, farei o convite novamente, né? Acreditem no treinador, né? Sigam as palavras do seu treinador. É o momento de ter fé, é o momento de acreditar, porque o momento é muito bom, a torcida está junto, os jogadores estão bem preparados e tenham fé, que eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Galera, valeu demais, né? Agora sim, por essa semana eu encerro o podcast, vou voltar a gravar um podcast final de semana para comentar o campeão, né? A definição aí do campeão do Mundial de Clubes, tá? Expectativa em alta, torcedor palmeirense tenha fé, e por hoje eu me despeço. Já para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!